Olá pessoal, hoje a entrevista é com Jaciel Alves dos Santos, conhecido como Jajá. Ele vai contar um pouco da sua história e, claro, contar um pouco de Jaguariaíva, relembrando a cultura da nossa cidade, que é esse um dos maiores objetivos deste projeto. Claro, a intenção maior é conscientizar a população jaguariavense do quanto é importante Jaguariaíva se tornar uma cidade turística para todos. Ainda bem que hoje já tem pessoas fazendo turismo, mas será muito mais proveitoso e gratificante quando isso se estender para mais pessoas, essa grande oportunidade. Sem contar que nós estamos perdendo o que Jaguariaíva oferece de melhor, sua receptividade, povo caloroso, acolhedor. Não podemos desperdiçar isso. Então, espero que você goste desse vídeo. E lembre-se, deixe o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta, ajuda bastante a gente, tá bom? Bem, eu tenho a honra de receber aqui Jaciel Alves dos Santos. Seja muito bem-vindo, Jajá. Prazer, No meu. projeto aí, Vinícius Corrêa. Hoje é o entrevistado da vez. Fico feliz de entrevistar você aqui no meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço e obrigado pelo contar algumas coisas aqui da cidade, né? O porquê que eu moro em Jaguariaíva. Sim, sim. E porquê que eu fui embora e a saudade era muito grande de um dia voltar. Acabou voltando. Mas aí. olha que detalhe, você é catarinense. Sou Catarina de registro, né? Nasceu Registro, só lá? Só nasci. Numa passagem lá, né? Tal. Nasci, aí viemos para Curitiba, né? Aham. E aí eu fiquei em Curitiba até os 18 anos. Até os 18 Até os anos? 18 anos. Daí eu tive uma passagem por Porto União, União da Vitória, algumas outras localidades assim, relâmpago, né? Uhum. E aí tem uma curiosidade, sabe? Minha avó, ela veio morar aqui em Jaguariaíva Aham. após o falecimento do meu avô. Então, meu avô também, ele era catarinense e era ferroviário. Existe assim o segundo batalhão Mauá, chamado, né? Sim. E esse é um batalhão ferroviário. Uhum. Eles construíram várias rodovias, ferrovias, essas coisas assim. E após o término da ferrovia de Mafra a Lages, Uhum. o meu pai, a gente veio para Curitiba e meu avô esteve em Ponta Grossa, de Ponta Grossa seguiu aqui pro Barro Preto. Olha. Então, Barro Preto, daí eu passava do lado aqui, né, férias, né? Aham. Tinha as férias escolar e me mandavam para casa do avô. E eu e meu avô, eu amava meu avô muito, né? E então, passava aqui em Joaquim Murtinho Uhum. e Jaguariaíva aqui do lado. Mas nem me passava pela cabeça de um dia vir para Jaguariaíva. Sim. Quando meu avô teve um infarto, né, na época, chamavam outra coisa que eu não lembro agora, aí ele veio para o hospital de Jaguariaíva. E ele vindo para o hospital de Jaguariaíva morreu e minha avó gostou da cidade e daí não quis voltar mais para Iracema, né, que é uma Sim. colônia ucraniana. Aham. E eles ficaram por aqui, Uhum. né, ficaram por aqui. E quando da morte do meu avô até a gente saber que ele tinha morrido, que na época mandava um telegrama, essas coisas, não chegou. Sim. Para nós, o avô estava vivo ainda e tinha mudado para um outro lugar. Aham. Daí, quando meus tios apareceram em Curitiba e falaram da notícia que meu avô tinha falecido e que ele estava morando em Jaguariaíva. Para falar Jaguariaíva, né? O tamanho do nome da cidade também. O que é, né? E daí eles falavam, e daí em casa a minha tia mostrava a direção. Mora no norte, Jaguariaíva no norte, não sei o quê. E ela falava de Jaguariaíva e me passava um filme na cabeça, né, Jaguariaíva. E eu comecei daí a pesquisar na época, né? Sim. O Google da época. O Google da época era jornal antigo, Geralmente era jornal. Ou lista telefônica, tinha, né? Esse mapa dentro da lista telefônica. Tinha não era Barça, era uma outra coisa. Era um outro maneira de você pesquisar, né? E eu comecei a Jaguariaíva, tá, ok.
E aí colocava na cabeça como que era a cidade. E eu criava a cidade. Sim. Na minha cabeça eu colocava, falava assim, cidade alta, cidade baixa. Uhum. Sabe o que eu imaginava? Jaguariúna Baixa, Sim. lá no pé. Lá no pé. E a cidade alta Lá em cima. lá em cima. E aí eu falava assim, eu vou conhecer isso. Vou conhecer. Eu falava isso, por quê? Porque eu não tinha noção, né? noção. E é incrível, incrível que daí eu descobri que a estrada de ferro que sai de Curitiba vai até o Rio Branco era para sair aqui. Né? Daí eu falava, por que não saiu? Daí veio muitas coisas, pelos terrenos, por isso, terrenos acidentados, Sim, essas coisas, sim. né? E também financeiro. Eu falei, mas eu vou morar lá. Não vou pela estrada de ferro de Rio Branco, mas eu já fui até Joaquim Murtinho, quem sabe daí acabou os trens sumindo e eu vim de ônibus para cá, né? Um dia eu vim para cá e fiquei aqui mais ou menos no final de semana. Sim. Meu tio, né? Era muito conhecido na época aqui do Matarazzo, o João Martins, o Caqui. E ele pegou e falou assim, vamos então, vim com ele. Todo mundo, ele era muito conhecido na cidade. É uma figura assim, mora em Ponta Grossa hoje. Daí ele falou assim para mim, hoje eu vou te mostrar o centro de Jaguariúna. Falei, legal. Nós passamos ali, chegamos na ponte, daí tinha uma brincadeira. Eu falei, mas e cadê o centro? Não, já passamos. Acabou o centro. Acabou o centro. Era curtinho. Eu falei, olha, será que eu vou ficar aqui? Porque já estava escuro, né? Sim. Daí eu vi, para mim em Curitiba já não tinha mais isso, né? Não tinha mais isso. Eu vi Você lembra a data? Você lembra quando foi isso? Foi em 81, foi o final de ano de 81. Eu estive, final de 81 eu estive, né, chegamos aqui. Aí fizemos aquela visita na cidade. Na verdade, assim, eu fiquei vislumbrado, porque tudo na cidade, assim, era tudo diferente daquilo que eu, né? Imaginou. Curitiba, quando eu saí de Curitiba, segundo, assim, ó, o que me lembra, na época tinha 800 mil habitantes, né? Uhum. E já era, assim, uma cidade, assim, que estava em crescimento devido a geada que tinha dado em 75, né? 73, 75. Sim, sim. 75, né? Eu vi, foi uma neve grande, né? Forte. E aí acabou todo o café, né? Que acabou queimando tudo. E a pessoa começaram a ir para lá. Daí então, aonde eu tinha aquele espaço de brincar, talvez no meu psicológico, assim, no meu filme de vida, foi uma das coisas que fez com que eu deixasse Curitiba e procurasse alguma coisa que fosse igual àquilo que eu vivia lá, né? E Jaguariúna, quando eu cheguei aqui, me foi esse novo palco de vida, né? E aí chegando a passar os dias, passar o tempo, aí eu voltei para Curitiba e fiquei lá mais ou menos 2, 3 meses, só que daí, como meu pai já tinha falecido, né, em 78, nessa época minha mãe estava morando em Almirante Tamandaré, e eu não gostava de Almirante Tamandaré. Eu não me sentia bem na cidade. Você adaptou? Não me adaptei lá. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou voltar para Jaguariúna. Só que quando eu voltei para Jaguariúna, eu voltei com a intenção de trabalhar numa construção grande que ia ter aqui na época, influenciado por pessoas conhecidas. Sim. Uhum. Eu falei, vou para lá. Quando eu voltei para cá, não tinha nada, só falavam que ia ter uma grande fábrica aqui, não sei o que e tal, aquela coisa. Eu falei assim, não, mas eu vou ficar aqui. Mas para mim ficar aqui eu tenho que trabalhar. Primeiro emprego em Jaguariúna foi o que eu fazia lá em Porto União, que eu fazia na rodoviária velha, que eu fazia no mercado municipal, que era fazer pastel. Olha só. Tinha um senhor na época aqui, o Sá, todo mundo conheceu, né? O Sá abriu uma pastelaria na cidade, e eu cheguei assim, na época, meio que junto. Né? Aí ele falou assim, mas eu tenho pastelaria, eu não sei fazer pastel. Eu falei, mas eu sou pasteleiro. Na época eu já tinha assim, uns 6, 7 anos de conhecimento. E foi assim, fantástico.
Olha Foi, que... foi muito bom. Aí onde eu conheci muita gente que vai ver o nosso vídeo vai lembrar Sim, com certeza. dessa época, né? Uma época de ouro, né? Porque ali, ó, a cidade ali, eu achava assim tão... assim, coisa de era um Hollywood para mim. Sim, sim. Porque eu olhava assim, toda a juventude, eles iam para a cidade, para a praça, Sim. e ali da praça até mais ou menos ali onde é perto da galeria ali, né? Aham. As pessoas iam e voltavam. Aí tinha um alto-falante no cinema ali pertinho ali. Aquilo, nossa, eu ficava louco com aquilo, sabe? Bombava. Nossa, bombava. E daí eu tinha pastelaria, que era de pertinho, aquilo enchia de gente, moço, moça, todo mundo ali, aquela coisa era fantástica. Falei, daqui nunca mais eu vou embora. Olha E foi assim, eu fui criando assim aquela raiz, daí fui trabalhar com o Toninho Moreno, né? Até tem uma coisa assim que eu acho, sabe ali onde é na frente ali da relojaria Lines ali. Uhum. Ali, então, ali era só era um terreno assim, daí tinha o Sá tinha uma... Você está falando ali na Conde Francisco Matarazzo? Isso, na Conde Francisco Matarazzo. Foi a minha primeira... Depois que eu tive um problema lá, que morar com a minha avó, que era muito longe, essas coisas. Eu peguei assim, ali a dona Aparecida Leoni, que era mulher do Sá, pegou e me deu um quartinho para morar ali. Rapaz, eu falei, agora, de jogador, eu nunca mais saí. Eu dei essa enrolada porque tem uma história assim bem legal ali, né? Então, outra oportunidade eu te conto, né? Daí, começavam a falar para mim do Matarazzo, das usinas que tinham aqui, e eu nasci com a natureza de coisas assim históricas, e eu viver a coisa. Se quer me deixar triste, uma pessoa me deixar triste, ela pegar um patrimônio antigo, e eu, sabe, uma casa, que às vezes eu não sei nem quem que é o dono. Sim, sim. Aquela casa lá, ela tem assim, 50 anos atrás, ou 100 anos atrás, e ela foi desmontada, desmanchada, me dói o coração. E Jaguariúna começou assim, eu comecei a falar assim, nossa, mas tem aqui. E a primeira vez que eu fui ali na usina, aquela usina lá do Codó, que eu olhei aquele design romano. Eu falei, meu Deus, isso aqui é de Jaguariúna. Relíquia. É de Jaguariúna, isso aí é uma arquitetura romana. Falei, olha, eu lembrei do aqueduto que eles fizeram, sabe, até o Coliseu. Eu falei assim, se o Matarazzo morasse aqui em Jaguariúna, com certeza ia ter um Coliseu. E aquilo foi me chamando muito a atenção, e depois eu comecei a buscar a história de Jaguariúna. Aí tem uma ferrovia, a primeira ferrovia de Jaguariúna, depois teve a segunda, né? E aí tem essa que nós estamos aqui, que temos aqui hoje, que também está desativado. Então, para o Jaguariúna, assim, os caminhos foram tantos, né? E Jaguariúna, eu não sei, até me expressar nesse sentido, que todo o progresso do Sul passou por Jaguariúna. Passou por aqui, isso é verdade. Né? Então, daí, lembrando tudo isso, aí eu comecei, depois que eu saí do Moreno, aí eu falei assim, e agora? Aí eu namorei, né? E esse namoro assim, foi muito curto. Aí eu conheci a minha namorada, né? Ela me roubou, né? Ela me roubou. E aí nesse roubar, eu peguei e falei assim, agora eu não posso ir mais embora, eu tenho que ficar aqui. Porque se eu fosse embora, eu tinha medo que os irmãos dela fossem atrás de mim e matassem eu. Falei, vou ficar por aqui. Daí teve que casar, né? Daí eu tive que casar. E daí nesse casar, eu tive que sair do Moreno. E aí já começou a vir outros planos, né? Como eu vou fazer, o projeto da fábrica começou, né? Tava terraplanagem, daí eu falei assim, mas quando que vão me chamar, quando que eu vou começar a trabalhar lá? Aí um certo dia, alguém pegou, né? Eu estava fazendo um serviço lá na entrada, vou falar do nome, da Pisa, né? Não, pode falar. Estava falando na Pisa, daí, bem na entrada ali, não tinha asfalto, estavam fazendo a entrada da fábrica, né? E aí alguém falou para mim assim, tem um serviço para plantar a grama com os pisos, o nome da empresa que eu trabalhava nessa época.
sem registro, sem nada. Eu falei, eu vou nessa, porque né, hoje eu sou, já não sou mais um aventureiro, agora eu tenho uma família, Sim. tenho uma família. Aí fui lá, comecei a fazer valetinha, daí vinha um caminhão e jogava semente. Sim. Eu estava assim, bem na entrada de lá, da entrada da Pisa, aí veio um amigo meu, que já é falecido, ele tinha uma voz assim, diferente. Uhum. Ele olhou assim, passou lá, ô, Catarina, o gaúcho. Me chamou, não sei porquê, não sei, nunca fui gaúcho. Nasci, eu falei pra você, eu sou catarinense. Exatamente. E eu nasci, Tem registro. eu nasci lá perto de Lages, né, perto de Lages, num lugar chamado Ponte Alta, do Norte. Ponte Alta, Ponte Alta. E daí o pessoal confundia eu com gaúcho e catarinense. Então, ô gaúcho, Catarina, o que você está fazendo aí? Ô, você tem que vir trabalhar aqui com nós, aqui, porque já foi falado lá que estamos procurando você, não achamos? Eu peguei, conversei com o senhorzinho que era responsável pela Conspisa, né? Que fazia a plantação de grama, desci. Quando eu desci, ele pegou e falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, eu vou ter que ir embora porque a empresa que eu vou trabalhar me chamou. Só que eu não entendi como eu fosse, vou lá no escritório e volto, pego você e levo para a cidade. Eu não ouvi isso. Na mesma hora, naquela empolgação, que eu ia trabalhar, né, ia fichar, aquela coisa toda, eu peguei e saí de lá, só larguei lá a ferramenta aqui, né, e dei tchau para todo mundo, lá tinha umas 8, 10 pessoas trabalhando, e da Pisa, eu vim até aqui no centro da cidade, a pé. Cabelo assim, o cabelo cheio de aquela coisa assim, pó vermelho, aquela, Sim. né? Aí eu tenho que tirar foto. Eu falei, eu não posso ir lá em casa porque eu tenho que levar as fotos amanhã. E eu morava aqui em cima, aqui na chácara do Dr. Hipólito. A Vera morava. Sim. Né? Ficamos aí uns 2 meses morando aqui em cima, porque minha sogra cuidava da chácara e tal. Daí eu falei assim, não vou lá. Cheguei no Gerk, falecido Gerk. Falei, seu Gerk, eu tenho que tirar uma foto. Eu não tenho... Eu tenho essa foto até hoje. Eu tenho essa foto até hoje aqui guardadinha, assim, no crachazinho da Omni Engenharia, que foi a primeira empresa que eu trabalhei. Daí ele falou assim, não esquenta a cabeça, só tem que aparecer teu rosto, sujeira, essas coisas, nós tampamos a fotografia, pegou, passou um pente no meu cabelo, assim, até sentou, ficou bonito o cabelo, assim, aquele pó vermelho. Daí ele pegou e me deu ele falou assim, ó, esse aí é um paletó de defunto. Tem problema? Eu falei, não tem problema, não. Eu não vou levar, não vai levar. Mas o defunto não está aí dentro, tá no Aí ele pegou e falou assim, então vamos tirar. Pegou, tirou a foto 3x4 ali. Falou, eu não lembro agora quando você foi no outro dia que fui pegar, não sei que foi assim. Peguei e falei assim, muito obrigado. Peguei e vim embora, cheguei em casa. Daí a Vera, né, minha esposa, ela estava fazendo a limpeza assim, normal e sabia que a pessoa que eu estava trabalhando. Daí eu cheguei, pulei a janela aberta do quarto e eu fui lá, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, vou dar um susto nela, dona Ana. Cheguei assim, pulei, tudo na brincadeira, né? Aí me vesti de mulher. Coloquei um óculos assim, sei lá de que é óculos, aquele lenço assim, sabe? Roupa que era. E aí peguei e saí, e eles não me viram. Aí eu fui aqui na frente da chácara, assim, do Dr. Hipólito, assim, bati a palma. Ah, rapaz, eu peguei e afinei a voz assim e falei assim, oi, eu vim aqui buscar o seu Jaciel, aquele safado, aquele danado, aquele... Meu Deus do céu. A minha sogra veio na frente assim, dali eu olhei pra trás na Vera, com um cabo de vassoura. Sua sirigaita, você vai sair daqui, não sei o que. Então, essa foi uma história assim do meu início. Sim. E aí tudo isso veio criando raiz, fui criando aquelas coisas, e eu fui cada vez mais me apaixonando cada vez mais por Jaguaribe. Por tudo que eu me vislumbrei com tudo aqui, sabe? Tudo. Te apaixonou, clima, né, pela cidade. Clima, água, enfim, Jaguaribe é um fenômeno. Eu falo para todo mundo. Eu estava em Guarulhos, 2012, 2014, mais ou menos assim, teve um workshop lá.
E eu fui, eu e mais 4 amigos, né, da Eucatex, que eu trabalho na Eucatex lá em São Paulo, a gente pegou e foi nesse workshop. Coisa assim fantástica, né? Eu nunca tinha entrado num hotel 7 estrelas. Rapaz do céu. 7 estrelas. 7? Sério, na frente do nosso hotel, assim, era o César Park. Eu falei assim, nossa. Sem brincadeira alguma. A gente deitava aqui em cima na cama, assim, pra dormir. A cama, no outro dia, para você não se cansar, a cama estava na altura do teu pé. E aí tem outras coisas. Sim. Daí conversando lá, daí teve aquela famosa apresentação, viu? De onde que você veio? Aham. Onde você nasceu? Aham. Daí tinha gente da Volkswagen, tinha gente da da Philips, de empresa lá do Rio Grande do Sul, que eu acho que é a Renner, Gerdau. Gerdau. Né? Gerdau. Daí é a hora que eu falei assim, olha, eu vim para morar, trabalho na Eucatex, estou em Salto há 8 anos, não lembro bem se falei isso, 7, 8 anos, mas eu antes de Salto eu morei em Jaguareíva, a minha família é tradicional de Jaguareíva, meus filhos são de Jaguareíva, e estou aqui representando a Eucatex. Aí o cara pegou, Sim. bateu na minha e falou assim, cara, tem uma curiosidade, depois eu vou conversar com você. No intervalo do aquele breakfast que normal que tem, ele falou assim, viu, você é de Jaguareíva? Eu falei, eu não sou de Jaguareíva. Eu me sinto jaguarivense, né? Minha família é de Jaguareíva. Sim. Ele falou assim, você sabia que eu não vou falar o nome da empresa, tá? Você sabia que a nossa empresa ia ser instalada em Jaguareíva? Eu falei, cara, não sabia não. Uma empresa assim, até no segmento dela Uma empresa grande, forte. Forte. Uhum. Assim, por baixo, hoje ele deve ter uns 400 empregados direto, por baixo. Aí ele falei assim, não, cara, não sabia. Ele falou assim, ó, nós passamos em Jaguariúna, olhamos assim, tudo que a nossa esposa queria, eles estavam em 2, tudo que a nossa esposa queria, tinha lá, tinha uma escola muito boa, que eu acho que é o positivo. Sim. Né? Tinha a escola, tinha a natureza e a cidade pitoresca, uma cidadezinha que, como a gente sempre sonhou. Mas, politicamente, nós não conseguimos nos estabelecer lá. Eu falei, mas qual foi a causa? De manhã era um prefeito, à tarde era outro. Foi numa época bem chata. Bem chata. Daí a gente começou a observar que a cidade não tinha entradas. Entendi. Sabe? A nossa clientela ia chegar em Jaguariúna lá, não tem assim, não tinha uma urbanização. Não tinha urbanização, não tinha assim placas dizendo para onde você vai, de onde você veio, aquelas coisas. Então estava assim uma cidade, e ele falou com essas palavras, estava uma cidade jogada. Falei, ó, Jaguariúna, o que a gente vive, os meus filhos cresceram aqui, então Jaguariúna tem tudo aquilo que eu saí, né? Hoje está asfaltada a cidade, mas a essência em alguns pontos é mesmo, infelizmente, pontos turísticos, fatos turísticos, casas turísticas, teve que dar lugar para o progresso, né? Mas ainda existem alguns que dá para recuperar, né? Existem alguns sim, ainda que é possível. É possível. É muito, sabe, um dos pontos hoje da cidade aqui, vou falar, tem vários, né? Se a gente for falar só de pontos da cidade, você tem que vir nos conversar, pegar as pessoas assim, até as pessoas que já foram, né? Pessoas assim que me contaram para outras pessoas o que era aqui. Vou dar um exemplo, 2 exemplos. Lá em cima, na Cidade Alta, bem ali perto da igreja do Fórum, ali foi feito um trabalho bem bonito nos casarões antigos. Ali. Sim. Bonito, né? Então, houve-se a recuperação. Mas assim, popular, aquela coisa assim, popular, é esse que tem que, não pode deixar morrer. Das coisas assim que eu vim aqui, era um saudosismo, era um romantismo, era uma coisa assim fantástica. Sabe do que estou falando? Da escadinha. Era um ponto de encontro. Então, para você fazer, era uma ligação, né?
era uma coisa assim, ainda, né? porque Ainda ainda porque depois que veio a tecnologia, as pessoas, a evolução do carro, as pessoas ficaram mais preguiçosas. Quantas pessoas eu conheço, saem para ir numa quadra, pega o carro para ir na quadra ali, né? Antigamente não. A primeira morada depois de eu trabalhar na Pisa, começar a trabalhar na Pisa, longe aqui do centro, foi lá no Samambaia. E lá no Samambaia tinha uma circular. E Jaguarão não tinha o supermercado que tem hoje, essas coisas assim. Quantas vezes a gente fazia compra aqui no centro e a circular está demorando e a gente ia bater pela escadinha E a pé. até lá no Samambaia. E voltava, né? A essência do teu trabalho é a história de Jaguaribe. Na verdade é a recuperação da cultura porque ela ficou esquecida, né? Sim. E o sonho que a gente tem de Jaguaribe se tornar um polo turístico para todos, né? E tem potencial para isso. Tem potencial. Eu contei para você já, né? Já falei lá do casos que eu tive lá em Guarulhos, né? Do cara falar que a fábrica dele, o sonho dele era ter Jaguaribe. E quando ele falou isso, ele falou dos pontos turísticos da cidade, dos políticos, ele nem conhece. Né? Hoje, talvez, eu deixei algumas coisas para ele, ele não conhece. Talvez até veio várias vezes para cá para ver aquilo que eu deixei com ele lá, né? Mas tem o Vale do Codó, tem... Enfim, não vamos falar de pontos que a gente pode esquecer algum. Mas uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida, eu pude constatar com as pessoas que já morreram, que eu conheci quando eu estive aqui. Eles falavam assim, nós vamos levar você no Codó para pescar e à noite nós vamos andar de bote. Daí você vai olhar para o céu, ninguém vai falar nada para você. Vinícius, é o céu mais lindo do mundo, é Jaguaribe. Você vai para qualquer outro lugar, parece que o céu é igual. Mas o de Jaguaribe, você olha assim, parece que ele está em 3D. Ele é impressionante. Daí passaram alguns anos, um amigo meu, o meu sobrinho veio de Curitiba, aí nós fomos pescar. E ele nasceu aqui, mas só nasceu, depois, né, ele já foi embora para Curitiba. Daí falei para ele assim, olha, eu vou te levar lá no Codó e você vai ver. E fiz o mesmo ciclo que alguns 20, 30, 40 anos atrás fizeram com você. Eu falei, deita no barco aí. Naquele dia riscou o céu. Aí eu olhei para ele, estava chorando. Eu nunca vi isso. Falei, olha, tem mais coisas. Aqui no Codó tem uma descida que o pessoal chama ferrinho. E lá em cima tem uma pedra. Eu tive 2 ou 3 oportunidades de estar lá embaixo e subir com a lua cheia. Um pouquinho antes da lua cheia. Não tem como, em palavras, falar da beleza, a essência daquele momento, assim, de você ver que aqui em Jaguaribe, né? Muita gente pega e fala assim, vai lá para qualquer, pode ir, né? Mas se tivesse, se esse povo que sai para fazer um turismo para fora, saber que nossa cidade tem esses pontos turísticos, imagine você lá nessa pedra, lá no Ferrinho, um mirante. Nossa. Porque você pega e vê, ó, eu acho que, eu não lembro agora, mas depois, né, você pode confirmar, cai o riozinho, o rio Butiá, e ele forma uma cascata. Aquilo fica prateado. Tá? E de lá de cima, eu não sei como está hoje, né? Lá de cima você pega e vê, tem uma ilha. Lá de cima você olha a ilha, depois você vê o vale. Assim. É uma coisa assim, é de tirar o fôlego, a beleza, né? Então, esse local, a usina velha ali, que é um colosso, né? É um colossal ali. É coisa fantástica. Literalmente falando, Fantástico. é um colosso. É uma obra romana fantástica. Eu acho que no Brasil poucos lugares existem. Como a usina velha, que um dos meus tios morou na usina velha. E aqui onde tem hoje aqui essa vila aqui para cima dali, você acredita que quando eu cheguei aqui não tinha nada ali. Então meu tio saía do Matarazzo e nós íamos lá embaixo. E lá da usina velha, que tudo já estava abandonado nessa época, eu ficava olhando aquela arquitetura, né? Tudo assim, tudo humano, né?
incrível que o Matarazzo, a indústria Matarazzo, em todas as fábricas deles a arquitetura era a mesma. Né? Você vai em Sorocaba, lá o shopping lá, era igual, que lá era a matriz de tudo, né? Uhum. E eu pegava e subia ali, olhava, daí que eu descobri que passava uma linha de trem ali, né? Aqui no Parque Linear ali. Sim. E você sabia que, pelo menos foi um empresário daqui da cidade que me falou, que Jaguaribe é a única cidade que tem um parque natural no centro da cidade, que é o Parque Linear. Então, você falando isso, lá em Itu, estou fazendo uma comparação, Sim. a gente morou em Itu. Quando nós saímos atrás do quartel, eles criaram o deles lá, o Parque Linear. E eu não sei, porque eu não levantei, né? Mas se alguém de lá pode, com certeza vai assistir principalmente quem é de Jaguaribe vai ver teu vídeo lá Sim, e vai matar a saudade. Alguém me falou lá que tinham copiado de uma cidade do interior, mas não é, continua o único parque linear dentro da cidade ainda é Jaguaribe. É o único parque natural, né? Não existe. Não tem? Então, até conversei com um vereador um tempinho atrás, aí, antes de algum tempo. Por que ele não expande isso, né, o Parque Linear, para pegar esse riozinho que passa aqui no Mas Lagoa? tem, segundo que eu fiquei sabendo, tem um projeto de revitalização do Parque Linear. Espero que saia do papel. O sonho da gente é que saia do papel. Eu também sonho, sabe por quê, Vinícius? Vou contar uma coisa para você. O Lodge, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é da família Lodge, ele mora a gente trabalhou na Arauco, junto, na placa do Paraná. Foi ele que me levou nesse local, aqui do ladinho aqui, né? Você indo aqui pro Lagoão, indo aqui pro Belvedere, aquele carreirinho que tem ali, que as pessoas... Você que comentou, né, que poderia estender, né? Sim. O Parque Linear vir até aqui, né? Mas imagina, Nossa, fantástico. Você vindo até a nascente. A nascente. Ali, eu acho assim que... Vai valorizar muito mais, né? Turisticamente, meu Deus. Então, daí, nesse percurso, até lá embaixo, aqui no meio, né, a gente está aqui mais ou menos a uns 400 metros longe disso. Sim. Só que eu fui lá, depois que eu voltei de São Paulo, eu tentei ir lá, não consegui mais. O mato tomou conta. Que pena. Mas quando esse Lodge me levou lá, esse meu amigo me levou lá e falou assim, Jacel, vem que eu te contar uma história. Aqui, ó, as escravas vinham lavar roupa aqui, ó. E tem lá as pedras, tem os tijolos, que tá tudo lá, sabe? Se ninguém tirou né? Tirou, tava lá os tijolos. O local aonde elas pegavam e estendiam roupa, essas coisas. Eu falei assim, mas isso daqui, a prefeitura, na época aí, vereadores da época, eu até conversei com algum deles, mas não interessa. Uma pena. É uma pena. Se for um dinheiro para essa colocação que eu estou fazendo também, não é para jogar pedra em nada. Não, mas é só para fazer uma comparação. Um vereador, ele às vezes ele quer o dinheiro para colocar um poste de luz numa casa, né, perto de uma casa, ou trocar uma lâmpada, o dinheiro para abrir uma rua, ou quer um dinheiro para fazer esse ponto turístico. Claro que ele vai querer o que vai fazer com que ele se eleja novamente, né? Isso daqui é coisa que tem que, eu não sei. Demora, eu não sei não é uma coisa rápida, né? Eu não sei os trâmites disso daí, mas é uma pena porque hoje, se abrir, talvez aquilo que tinha, já tenha caído, né? Tenha caído lá, porque deu enchente, tem todas essas coisas, a gente sabe o que aconteceu aqui no Lagoão alguns anos atrás, excesso de chuva, mas o ponto existe até hoje. Então, você imagina, e o Parque Linear, que eu falei para você, comentei com você, ele ia passar assim do lado, tá? Podia pegar e fazer ali um logradouro, né? Fazer um logradorinho ali assim, as pessoas... você podia fazer um bicicletário. Sabe o que é uma pessoa, que agora eu não vou lembrar, até peço desculpas, mas essa pessoa me disse o seguinte: imagine fazer uma via, uma ciclovia na beira do rio, vindo nessa parte aqui lá de cima, fazendo
passando aqui pela Rafael Petrucci, só que sentido contrário, não só sentido contrário, os dois sentidos, né? E vai até a Parque Linear. Do Parque Linear vem, passa por baixo da ponte, vem, passa por baixo da passarela, porque ali tem espaço para fazer. Tem espaço Chegaram até a falar para mim, agora realmente eu não vou lembrar quem me falou, peço desculpas. Ele falou assim, viu, daria para fazer até pro lado de dentro do muro, né, da rua ali, da Rafael Petrucci ali mesmo. Aproveitar esse pedaço da beira do rio ali para colocar, por exemplo, lanchonete, com cadeira, com mesa, para as pessoas sentarem. É interessante, se quisesse tem, né? Mas isso daí... A gente sabe que é um projeto ambicioso, né? Ambicioso. Mas não é... Impossível, não é? Se chegasse uma pessoa assim, como a gente fala assim, peito roxo. Eu acredito na união. Sim, união das forças. Porque uma só pessoa é muito pesado. Mas se todos se unissem, se todos pensassem, vamos nos unir para esse objetivo, o negócio vai. Vai. Que você falando isso, entra assim na cabeça da gente assim um sonho. Um sonho assim. Você imagina desde lá até aqui embaixo assim, com uma rua bem feitinha, né? Aqui no centro só possa passar bicicleta com as suas lanchonetes, à beira do rio, bem iluminado. Hoje em dia pode até usar a luz do solar, nós somos ricos. Pois é, exatamente. Eu acredito muito, sabe no que, Jaciel? Eu acredito no trabalho de conscientização. Cidades que fizeram isso, e cidades, o país, enfim, que fazem o trabalho da conscientização, funciona. Tem que mudar a mentalidade das pessoas, sim, com relação ao meio ambiente e com relação ao turismo. E cultura. Se mudar a mentalidade das pessoas com relação... Só que tem que investir nisso. Então, eu acho, Vinícius, assim, eu tenho alguns momentos, exemplos da vida. O Salto, por exemplo, tem até fala para você, te faço convite. Visita, só. Culturalmente. Sim. O brasileiro que ganhou Palma de Ouro, eu não lembro o nome dele agora, mas já lembro. Foi montado lá em Salto, o Teatro Palma de Ouro. É fantástico, uma cidade pequena. Mas Salto tem sabe, essa propensão à cultura, de cultura. Valorizar a cultura. De valorizar muito. Então, lá... como a gente falou assim que depende de união, demorou. Quantos anos que o cara morreu? Para sair agora faz o que? 7, 8, 9 anos que saiu o Palma de Ouro lá, e aí teve a revitalização da cidade todinha, demorou muito. Jaguaraíva, ela tá dormindo. Está engatinhando, né? Está engatinhando. Eu falo para você, eu falo que o Jaguaraíva está dormindo ainda, tá? Mas vai acordar. A hora que ela acordar, tudo isso que nós estamos falando aqui vai sair do papel. Alguém, talvez... talvez a gente não chegue a ver, né? Não chega a ver. E isso que ele está falando aqui... A gente sonha. Tem alguém que está lá... Está aí na escola, nos bancos das escolas hoje, né? Que vai falar assim, ó, eu vou pesquisar Jaguaraíva do meu avô. Isso. Do meu bisavô. E vai trazer essa tradição, né, essa que está assim... Que está escondida, que está esquecida, né? Vai pegar e vai falar assim, eu vou colocar aqui assim nos holofotes se colocar no holofote... Sabe por quê, meu amigo? Quem não tem passado não tem futuro. Não tem futuro. E isso é uma prática real, realista. Eu estive fora de Jaguaraíva e posso te falar com convicção. Onde eu passei, onde fui, achei maravilhoso. Os parques que eu fui, fazendas que eu fui, locais que eu fui, eu achei maravilhoso. Mas ele não agrega, eu falei assim, mas não agrega nada para mim. Por quê? Porque não é a minha tradição, não é a minha Jaguaraíva, não é aquele pedaço que você ajudou a construir. Porque veja, você veio novo para cá, né? Você veio novo, você participou dessa construção. Porque Jaguaraíva, ela não parou, ela continua. Quando a gente fala, que nem você falou, né, que ela está dormindo, e eu digo que eu falo que está engatinhando, sabe por quê? Porque a gente, como eu estou sempre por aí, estou para lá e para cá, eu vejo que existe uma tendência para o turismo muito forte. Sim, e está aumentando. Sim.
Por que eu estou dizendo isso? A prefeitura aqui já começou essa... Não é que começou, eles estão dando continuidade ao trabalho da pavimentação, do melhoramento. A urbanização. A urbanização, isso é uma Precisava. continuidade. Isso é- Está sendo dado essa continuidade. Estão dando continuidade. Porém, existe uma minoria ainda, é uma fatia pequena daqui de Jaguaribe, das pessoas que estão fazendo turismo. Tem aquele que faz turismo particular, tem o turismo ligado à associação aqui, né? Então já existem, são pequenas pessoas ainda, mas já estão fazendo turismo, eles já estão trazendo pessoas para cá, já estão fazendo propaganda da cidade. O que a gente sonha? Eu sonho que isso estenda para todo mundo, para que todos possam usufruir desse benefício. Porque, por exemplo, você tem o ramo de pastelaria. É só uma suposição. Com a vinda de turistas, existe uma certa pressão de que as pessoas têm que melhorar. Às vezes a gente melhora só sob pressão. Só às vezes. Então, de repente você tem um ramo de pastelaria, daqui a pouco você fala, não, mas o que Jaguaribe está necessitando? Os turistas chegam aqui, o que está faltando? Você vai lá, abre um ramo naquilo, você investe daí. Porque você vê que tem retorno, você já está tendo retorno no teu ramo. Você pega, eu vou fazer isso daqui porque isso daqui ainda não tem. Você está entendendo? E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que todos aproveitem desse benefício. Mas tem uma coisa assim, isso faz uns 30, não vamos falar de muito tempo atrás. Uhum. Eu vim para Jaguaribe numas férias. Não estou falando isso de 2007 a 2015, 16. E lá em Salto, veio uma empresa fazer o serviço na fábrica. E aí o cara de lá, ele nasceu em Jaguaribe. Só que ele nasceu aqui, ficou aqui até os 12, 13 anos e foi embora. Daí nunca mais veio para Jaguaribe. E nessa parada da fábrica, ele pegou e a gente conversando, Jaguaribe, né? Daí ele falou assim para mim, Jaciel, se um dia você for para Jaguaribe e eu estiver por aqui, você faz o favor para mim? Eu falei, faço. Olha, eu quero um negócio de Jaguaribe que não tem lugar nenhum. Eu falei, mas o que não tem Jaguaribe? Água. Eu falei, mas você tomou água? Não, eu tomei quando era criança. E a minha mãe falava para mim que aonde a gente morava, ele falava, eu acredito que eu morava, foi na cidade alta. Ele falava assim, minha mãe falava que a água de Jaguaribe não precisava nem ser tratada. Depois eu fui confirmar isso realmente, que muita gente falava que não. Daí ele falou assim, você não me traz assim 5 litros de água de lá? Falei, levo. Vim pra cá, teve uma vim. Daí nessa época ele estava em Indaiatuba. Eu peguei e liguei, falei, ó, trouxe tua água. Fui levar lá em Indaiatuba, eu falei. Ele pegou ele tinha levado ela num isopor enchido de gelo, aqui, só até daqui e levei lá. Ele falou assim, hoje eu vou dar água pro meu pai. Quantos anos teu pai tem? 80 e pouco, né? Já com certeza faleceu. Né? O pai dele, ele falou que o pai dele fez uma parte da estação aqui, esse trecho aqui da estrada de ferro. História. Foi essa semana, a minha nora, que você conhece bem ela nem pensava em Jaguaribe. E ela veio, está morando onde? Já trocou Curitiba, trocou Itapema, por Jaguaribe. E eu fico, quando eu falei assim, não, trocar, eu não duvido que ela vai vir morar em Jaguaribe. Tá aqui hoje, né? E ela falou assim, sogro, você sabia que vai ter um ônibus turístico e na primeira oportunidade, eu quero conhecer todos os pontos turísticos de Jaguaribe. Pois é, a Elisângela. E então, daí ela falou olha só, eu estou falando de família. Sim. Ela falou para a mãe dela que vai levar, o pai dela vai vir, os irmãos dela vão vir, ela vai falar, vó, vamos conhecer. Esses irmãos, os parentes dela, vão trazer mais gente para cá. Exato. Por exemplo, eu fiz amizade há pouco tempo com um pessoal que veio de São Paulo para cá. E ele já conhece Jaguaribe há muito tempo, né? O menino, e aí a esposa veio, tá aqui, agora a sogra, a dela tá vindo, que é a mãe dele, daqui a pouco a mãe dela vem, quer dizer, a cidade, quando a pessoa conhece Jaguaribe, dificilmente
acontece duas situações. Ela vem, conhece, gosta, volta para visitar. Ou então ela vem e gosta tanto que ela acaba morando, acaba ficando. Mas me diga uma coisa, Jaciel. Você falou aqui, né, da sua família, só voltar um pouquinho na questão da família, que você veio para cá, daí você acabou casando. Como que é o nome da sua esposa? Vera Lúcia Teixeira Santos. Aham. Eu briguei. Santos. Então, a Vera, com a Vera você teve quantos filhos? Um casal, né? Um casal. O Jaciel Júnior Aham. e a Anne Jaciele, né? Aham. Que são meus orgulhos também, porque eles foram eles foram comigo, né? Foram embora. Sim. Foram para eles se dispersaram. Sim. Né? Por um tempo assim e foram para Curitiba. Cada um eu quero morar em Curitiba, quero morar em Itapema, quero morar em Santa Catarina. Hoje Voltaram para cá. não tem jeito. Quando eu vim para Jaguaraíva, eu não quis voltar para Curitiba. Quando eu fui para São Paulo, eu me maravilhei com tudo lá. Era shopping, É que era tudo novo, né? Tudo, sabe? Eu sempre falo para as pessoas que aonde eu morei, em Campinas, aquela região ali, é a Silício Brasileiro, é o Vale do Silício Brasileiro. Sim. Só que com o passar do tempo você vai ficando, não te agrega É que falta tudo. Ó, qualidade de vida, né? exatamente. A pessoa fala, mas aqui tem qualidade de vida. Não, você tem qualidade de produtos. Você tem qualidade de buscar um emprego. De Mas fazer... é muito estresse. Não, é Meu muito. Deus. Não, E mas eu voltei para cá para ter qualidade de mas vida. aqui a porque qualidade, aqui já tem qualidade de vida. Exatamente. A qualidade de vida que eu classifico é aquela. Você Um você bom sair ar na- para respirar. Você sair na rua, conversar com as pessoas, Isso. ter o contato humano. É Um uma relacionamento, coisa, né? relacionamento Com as humano. pessoas. Eu vi uma coisa... Respirar puro, ver essa vegetação linda, maravilhosa. O que eu vejo aqui em Jaguariúna, eu nunca vi lá fora. Tá? Cultura. Né? Nós temos aqui exemplos de Jaguariúna aqui assim, porque poucas pessoas conhecem. E geralmente as pessoas que conhecem, elas estão se indo. Né? Deus está chamando elas, infelizmente. Mas é a nossa vida, né? A vida é assim. Alguém sabe do cinema, Luirci. Quem que foi o Luirci? Né? E lá em Itu, o pessoal de lá lembra da Luirci como ela fazia com aquele lá, o Simplício, né? Tem lá a casa do Simplício. Você vai lá, tem ainda algumas histórias. A Luirci tem as fotos dela lá. Olha né? que bacana. Perguntando para você, né? Muita gente vai ver esse vídeo, vai saber o que eu estou falando. Você sabe qual que foi o maior palhaço do Brasil? Não. A Relia. Você sabe A onde que a Relia. Relia nasceu? Não. Em Jaguaraíva. Aí. Luirci nasceu em Jaguaraíva. Eu tenho outras aqui que eu não vou falar, porque posso estar, né? Que eu vi lá fora que as pessoas falam. E fazer um levantamento de quais são, na cultura, o que Jaguaraíva foi... qual o peso de Jaguariúna dentro na cultura. Sim. Quando eu trabalhava na Omnia, tinha um tal de Penalva, engenheiro Penalva. Até tem uma história dele, que ele, na época, a Vera estava grávida do Júnior. Sim. Daí, a Vera queria maçã verde. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou achar maçã? Ó, 1982, 84, não tinha ônibus, só tinha ônibus para ir para Curitiba. Aí eu cheguei no serviço, lá estava bem assim, né? Na sexta-feira, daí o Penalva pegou e falou assim para mim, Jaciel, o que está acontecendo? Eu falei, cara, eu não sei se eu vou ter que ir para Curitiba, lá, ou Ponta Grossa, porque minha mulher quer maçã verde. Aí ele falou assim, eu vou procurar para você maçã verde. Na segunda-feira, quando ele voltava, ele morava em São Paulo, ele morava lá no Jabaquara. Quando ele voltou de São Paulo na segunda-feira, ele trouxe uma dúzia de maçã verde. Falou aqui, ó, maçã verde está aqui, ó. Nossa, até hoje sou muito grato a ele, porque a gente era marinheiro de primeira viagem, eu achava que meu filho ia nascer com cara de maçã, sei lá, essas coisas. Ele pegou e trouxe. Mas esse cara, ele falou bem assim para mim, já se eu estou lendo um livro e você não acredita, cara. Falei, não acredito no quê? Nesse livro aqui tem Jaguaraíva. Eu falei,
Ele era muito, ele era assim, uma pessoa muito, Muito culta, né? culta, muito, demais, cara. Ele era um cara assim do setor de planejamento, tudo era certinho, porque você olhava assim os livros dele que ele lia, tudo assim. Ele falou, vem aqui, eu tô lendo esse livro, não lembro o livro, não lembro, juro que não lembro. Mas ele pegou e falou assim, olha aqui, ó, um desenho, eu vi alguém esses dias no Facebook postar essa mesma imagem aqui no Porto Velho. Um cara veio da França, não lembro o nome dele, veio da França e pintou. Tinha tem um pinheiro, assim, é muito bonito o quadro. Cultura. É o que a gente precisa resgatar. Resgatar isso. A gente não vai conseguir resgatar tudo, mas Não. um pouquinho, só pra gente entender quem é Jaguariúna, a importância de Jaguariúna no cenário nacional, né? A nível de nacional, que não é só estado. Né? E dentro da cultura, tem uma coisa mística também, para não esquecer, quando eu cheguei aqui em Jaguariúna, e logo depois começamos a trabalhar na Pisa, né? As pessoas mais antigas, elas falavam assim que Jaguariúna não ia para frente, porque Jaguariúna tinha alguém castigou Jaguariúna. Entendi. Tal de, como é que era o nome? Eu já lembro. São João Maria, sei lá. Ele pegava, não sei se você já ouviu essa história. Já ouvi essa história. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Diz que ele passou por aqui na cidade de Alta, não sei onde, ele pediu poço, água, não sei o que, falaram que não ia, e ele pegou e amaldiçoou, né? É lógico que tem a parte mística e tem a verdade, mas o que... Reza a lenda, vamos dizer assim. Reza a lenda que, né? E o que a gente está tentando, que é o teu belo trabalho, né? Qual é a história da cidade? Uhum. Se não tiver história, o turismo não existe. Não existe. Salvador é assim, qualquer lugar que você vai, turístico, mesmo Brotas, Tomazina, Salto do Itararé, Ribeirão Claro, ela vai ter uma história para contar. Aqui, o museu. Museu. E tantas outras Biblioteca. Biblioteca pública. Então, existem acervos e acervos. Eu sei porque eu acho muito entrevistei bonito, a professora Seide. Que tinha uma biblioteca bem aqui perto da escadinha ali, ó. Isso, não existe mais ali. Então, já foi. Mas agora tinha foi transferido ali para cima, mas não é visitada. Por exemplo, a Casa da Cultura, não sei que pé que tá, se recebe visita ou não. Ali tinha um acervo. Dentro desse acervo tinha deve ter ainda, né? 3 livros. Capa de couro. Uma coisa assim bem. Aí conta a história da cachoeirinha. Naquele tempo lá, Araputi pertencia a Jaguariúna. Aí tem a fábrica de papel. E até comentei com uns amigos meus de Araputi, olha, vão lá em Jaguariúna, nem faz anos, vão lá na biblioteca, lá tem toda a história de vocês aqui da fábrica, que hoje não tem mais fábrica de papel, infelizmente. Né? Outra coisa, você sabe ali, atrás do Clube Capivari, você sabe o que era ali? Não. Ali tem uma casa de ferroviários. Né? E atrás dali era um lavador de vagões. Sumiu, cara. Tá? Assim, ó, eu não vejo foto, com certeza tem. Deve ter guardado. Tudo isso tinha que estar dentro de um museu. Pelo menos as fotos, né? Cadê? Jaguariúna ela era muito grande nessa área de transporte de ferroviário. Sim. Transporte ferroviário que o Jaguariúna era um marco, né? Vinha tudo quanto é lugar, vinha do norte do Paraná, Mato Grosso, do Rio de Janeiro. Tinha um trem que passava aqui toda terça-feira, ia para Buenos Aires, né? Cadê? Sabe quem pode ter bastante coisa? Não sei se você já conversou com ele. Paulo Marcos. Esse cara tem um acervo. Tem que procurar mesmo, tem que conversar com ele. Beleza, meu amigo. E o que Jaguariúna agregou? O que ela trouxe para você? Assim que você... Porque eu vejo que você se encantou com a cidade, se apaixonou,
viveu por um tempo aqui, foi embora, daí voltou, tá até hoje aqui, não pretende ir embora mais, né? Você quer ficar aqui, você já fez raízes quero aqui. fincar os pés aqui. Isso, exatamente, né? Já está praticamente, né, fincado os pés. Mas o que que a cidade trouxe para você que você seja, eu vejo que você é muito grato, né? Então, o que que você me diz? Jaguariúna, ela foi para mim assim, foi a escola maternal, a escola de primeiro, segundo grau, foi a escola técnica e foi a faculdade. E eu acho que dentro do mundo da universidade, Jaguariúna foi isso para mim. Por quê? Quando eu cheguei aqui, eu falei para você, também lá no começo de trabalhar na Omnia, terminou a montagem da fábrica, eu trabalhei dentro da Pisa, né? Você trabalhou quantos anos lá? Na Pisa foram 16 anos na Pisa. Entre 16 não, 14 anos de Pisa e 4 anos de Omnia, né? Então, 18 anos. eu não me, sabe, eu lembro que eu saí da Omnia para entrar na Pisa. Eu tive uma semana de férias só e tal. Daí da Pisa eu saí, eu tive uma pastelaria, foi bem famoso na cidade, ganhamos vários prêmios, né? Foram 5 anos de pastelaria. E como é o nome da Bom gosto. Continua como hoje, Continua no hoje, delivery como bom. Só que hoje a gente está mais assim, a gente tem não uma escolha, né? Mas a gente não divulga muito, trabalha muito porque o nossos, né? Você trabalha com delivery? Com delivery, só 3 horas só para a gente manter ali aquelas pessoas fiéis ao passado, né? Daí desse período de 98 até 2000, eu tive que aguardar para mim poder trabalhar no projeto da Placas do Paraná. E eu fui o primeiro funcionário da Placa do Paraná aqui. Você pisando no solo jaguarivense, saúde melhorou, contato com o ser humano não tem igual, natureza. Tudo que eu conheço de Jaguariúna, cada ponto que eu conheço de Jaguariúna, o meu coração é do tamanho de Jaguariúna hoje. Você se sente abraçado, Se se sinto- sente bem, você gosta, é paixão mesmo, né? É uma amor. coisa que não não tem, tem explicação. Não tem explicação. Não tem. Se você fala assim, defina Jaguariúna. Eu amo Jaguariúna. O que você acha de Jaguariúna? Eu acho ela em qualquer lugar do mundo, né? Qual que é o teu sentimento de Jaguariúna? Saudade. Porque eu queria, Jaguariúna, que eu estou vivendo no presente, eu queria estar aquela que sabe? Aquela animada, né? Aquela fervorosa, aquela que chegou a ter uma fama muito boa. Né? Então, para que o futuro, as crianças que estão hoje aí, amanhã ou depois, saibam o que é Jaguariúna, né? Não deixar, não passar uma borracha. Isso aqui não me interessa, não. Que seja o contrário. Não só Jaguariúna, como em todo o planeta, a essência da tradição e da cultura não pode morrer, porque se morrer, você perde. qual que é o significado da vida, né? E Jaciel, meu amigo, suas considerações finais. Como consideração final, eu deixo aqui que já acabei de dar essa introdução da administração, né? As minhas considerações que todo o pessoal envolvido politicamente na cidade, eles têm assim a capacidade de enxergar o que vem a ser melhor para Jaguariúna, né? Não deixar que Jaguariúna cresça assim fora do seu espectro, né? Que dê uma pessoa como você e a outras tantas que a gente vê aí que estão lutando para resgatar essa Jaguariúna de outroras, né? E fazer com que essa Jaguariúna de outroras venha e junto com a Jaguariúna moderna que nós temos hoje, ela tem assim se aliem, né? As pessoas que estão na cidade, né? Que têm o poder na mão, como consideração final, façam e dê a vocês que estão resgatando, né? Através de mostrar para o mundo, né? O que é Jaguariúna, que ela incentive a vocês a fazerem isso.
Né? Não importa se a pessoa nasceu aqui em Jaguariúna ou nasceu em outro lugar, mas o que importa é que ela está vivendo Jaguariúna. Isso, né? isso. Que se está aqui é porque está gostando daqui. Se está gostando daqui, então compartilhe isso conosco, né? E ajudar a cidade a melhorar, a crescer e de ver Jaguariúna sendo visitado pelo mundo. Pelo mundo. As pessoas de outros países poderem visitar Jaguariúna, de outros estados, outras cidades, mas conhecer quem é a nossa cidade. E Jaguariúna ela é bem conhecida, né? Nessa finalização. Sim. Jaguariúna é muito conhecida, eu tenho certeza disso. Eu também. Tenho certeza disso. Ela é conhecida bem na Suécia, na Finlândia, na Noruega, no Canadá, nos Estados Unidos, sem considerar nossas línguas irmã e co-irmã, Espanha e Portugal e Alemanha. E Alemanha. São esses 6 ou 7, 8 países que eu falei aí, que eu tenho toda a convicção e tenho certeza de falar que Jaguariúna é conhecido. E é bem assim, falo que Jaguariúna é um berço do planeta, né? Muitos desses amigos que estão lá fora, quando eles estavam passando por aqui, que a gente conversava, eles falavam assim, Jaguariúna é diferente. É diferente mesmo. Por isso que a gente tem que aproveitar todas essas belezas. Como eu falei, o povo que é acolhedor, um povo receptivo, a gente não pode desperdiçar isso. Não. Jaciel, muito obrigado. Um abraço. Obrigado mesmo. Tudo de bom, felicidade. Fiquei muito feliz de poder entrevistar você. Muito feliz mesmo. Eu fico muito feliz de ter falado de Jaguariúna. Que bom, isso é bom. É uma forma aí, né, que você expôs toda a sua história, toda a sua experiência e contribuiu muito com o projeto. Só tenho que te agradecer mesmo. Um grande abraço a todos vocês e lembre-se, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal e comenta aquilo que você achou e principalmente você compartilhando com seus amigos e com Jaguariúna, a gente com certeza nós chegaremos a esse objetivo maior que é que Jaguariúna se torne turística para todos. Um grande abraço e até a próxima!